Graça e paz, meus caríssimos irmãos, a paz de Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Quero desejar a todos que Deus abençoe nesse sábado, no domingo e todos os dias das vossas vidas. O momento agora, irmãos, é o momento de nós nos unirmos em oração. É o momento que nós temos que estar prevenidos. Tem muitos que pensam assim, aquele conflito que está lá em Israel está lá do outro lado, nós não temos nada a ver com isso, Deus vai acertar com eles, isso aí é com eles e Deus. Não é nada disso, irmãos. Nós fazemos parte disso sim. Isso faz parte do plano de salvação. E Jesus Cristo mesmo que profetizou, o Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, não foi outra pessoa. Por isso, irmão, nós temos que meditar. Nós já estamos vivendo o Apocalipse. Estamos vivendo os tempos finais. Eu queria falar sobre o capítulo 12 de Apocalipse, onde é narrado o relato, irmãos, da mulher e do dragão. Irmãos, nós sabemos que o dragão é um dos mais conhecidos e debatidos também, desse livro. É algo que nós que estudamos, que lemos, quando vamos conversar, ficamos pensando. A figura do dragão, nós sabemos que é o símbolo de Satanás, irmãos. Isso nós não temos dúvida. E a figura do filho da mulher? Muitos, irmãos, falam que é como sendo Jesus. Praticamente o menino é o Senhor Jesus, é a mulher. Outros falam que é a igreja. Certo, irmãos? Isso aí são debates. Nós não podemos afirmar, mas podemos afirmar que Cristo está voltando. Então, esse debate fica por conta da seguinte pergunta: quem é a mulher? Quem é a mulher em Apocalipse 12? Alguém fala assim, isso não importa muito. Irmãos, quanto mais nós soubermos, nos dedicarmos nas coisas de Deus, muito importante é para nós. Existem diversas interpretações a respeito disso, irmãos. Pode marcar aí se você quiser no seu caderninho. Eu também uso aqui um caderninho. Isso aqui não é uma pregação, é uma explicação. Por isso tem coisas que eu tenho que escrever também. E isso nós podemos entender, essas interpretações, e muitos falam de um jeito, outro de outro, e propõem a responder essa pergunta a seguir. Vou responder. Conhecemos alguma dessas interpretações e qual delas é a que se faz mais coerente com as Escrituras? Tem muitas. Eu não vou dizer que seja ela, mas ela é mais coerente. Certo, irmãos? Porque tem coisas que não é dado ao conhecimento dos homens. Mas alguém às vezes fica em dúvida e pergunta. Então nós vamos colocar aqui com poucas palavras o que nós entendemos. A interpretação defendida pela igreja, que entende que a mulher é um símbolo. Na igreja romana eles acham que é Maria, certo, irmãos? Agora nós sabemos que nós acreditamos sim, respeitamos Maria, sabemos que Maria ela tem uma grande história na vida pública do Senhor Jesus, mas não é ela, irmãos, que nos deu a salvação. Nós não devemos nada a ela. Nós respeitamos ela, porque se Deus quisesse escolher outra pessoa, Ele escolheria. Agora respeitamos ela como uma irmã, assim como eu respeito uma irmã, e muito mais ainda porque ela gerou o meu Salvador. Mas isso não quer dizer que ela vai ser minha intercessora ou que eu vou pedir alguma coisa para ela. Não. Eu tenho que pedir, o meu intercessor é Jesus Cristo, é isso que está escrito e é nisso que nós vamos ficar. Mas essa interpretação, irmãos, é uma interpretação da igreja romana. Eu tenho que passar as interpretações aqui para os irmãos. Agora nós
podemos interpretar também de outras maneiras. Que a nação pode ser a mulher, pode ser a nação de Israel. Essa é a interpretação preferida por quem defende o pré-milenismo. Por quem defende o pré-milenismo, então essa é a interpretação melhor, não é para eles. Dispensionalistas, mas também existem estudiosos de outras linhas escatológicas que defendem essa posição. Nessa interpretação, os 1260 dias em que está escrito, irmãos, que a mulher foge para o deserto, representam o período da grande tribulação, certo? A mulher é a igreja. Essa interpretação entende-se que, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a igreja é uma só, logo a mulher é o símbolo da igreja. Outra interpretação. Mas qual será a melhor interpretação? Vamos falar outra. Também tem essa, que primeiramente é importante entender a Escritura, a organização do conteúdo da Escritura. Temos que entender o que está escrito, o conteúdo do Apocalipse. Como estilo literário, sabemos que basicamente existem duas maneiras de organizar o livro. Duas maneiras. Sendo uma ordem sucessivamente, ou sucessiva, uma da outra, uma ordem sucessiva a outra. E a cronológica, que é, na verdade, uma ordem paralela, progressiva. Você não pode saber isso lendo o texto. Você não consegue ler o texto. Ou melhor, não consegue interpretar isso lendo o texto. Você tem que fazer uma exegese, fazer uma meditação profunda para entender. Após entender que a leitura é uma recapitulação, ou paralelismo, que se chama, progressivo, é a melhor que se encaixa ao conteúdo do livro. E é possível identificar 7 seções às quais o livro está internamente dividido. Basta a gente prestar atenção para nós podermos identificar a divisão, ou seja, no Apocalipse, a mesma história que se compreende desde a primeira até a segunda vinda de Cristo, contada várias vezes com ângulos ou focos diferentes. As 7 sessões também podem ser organizadas em 2 grandes sessões, sendo a primeira entre o capítulo 1 e o capítulo 11, agrupando 3 sessões menores. E a segunda entre o 12 e o 22, agrupando 4 sessões menores, totalizando 7 sessões. Bom, isso tem que ser estudado, tem que ser, não dá para interpretar aqui, certo, irmãos? O tema de ambas divisões maiores do livro é o mesmo, isto é, a vitória de Cristo e a sua igreja. Mas enquanto a primeira grande sessão nos mostra a luta externa entre a igreja e o mundo, e a segunda grande sessão e nos mostra a profundidade, basta você ler lá, você vai encontrar, irmão, por trás das cenas, ou seja, nos mostra uma guerra que os olhos carnais não podem ver. Essa guerra já está acontecendo, é uma guerra espiritual, e também está acontecendo uma guerra material. Então, enquanto na primeira sessão vemos um conflito entre a igreja e o mundo iníquo, na segunda sessão também vemos, porque existe esse conflito. João nos informa, lá em Apocalipse, ele dá claro, o Senhor revela claro para ele, de outro conflito entre Cristo e Satanás, entre Cristo e o dragão.
voltando às 7 sessões menores, nós podemos entender também. Depois eu vou dividir as sessões para os irmãos, certo? Que a primeira sessão, olha, presta atenção, a divisão das sessões. Os 7 candeeiros, capítulo 1, versículo 3. Vemos como Cristo se revela através da sua igreja e como ele conhece profundamente, na segunda sessão, os 7 selos. E a perseguição clara no mundo contra essa igreja na terceira sessão, as 7 trombetas. Nós vamos ver isso em Apocalipse 8, versículo 11. Temos juízo parcial de Deus também como resposta. Perdoa, irmãos, tenho que tomar uma água aqui. Então, vendo tudo isso, nós compreendemos, irmãos, que as orações da igreja, perseguida como ela é, sendo derramada em forma de aviso contra o mundo perseguidor. Certo, irmãos? As nossas orações têm muita força. Por isso que nós pedimos por os irmãos orar e oramos também. E não é feio pedir oração. E não é feio você pedir oração um para o outro. Não julgue o teu irmão porque ele te pediu oração. Ele está sendo humilde. Ele precisa de ajuda. Então ore. Um tem que orar pelo outro. Isso é bíblico, irmão. Então nós podemos entender, irmãos, que a oração da igreja ajudará a igreja. Por isso nós temos que orar. Por isso foi deixado para nós orar. Percebemos que Cristo Jesus no deserto, ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum e em oração. Claro que nós não teríamos essa condição de ficar esse tempo todo, mas ele teve, certo, irmãos? Então prestamos atenção, irmãos. Nós vamos ver também, irmãos, o dragão e seus aliados atacando a igreja. Isso já está acontecendo, irmãos. Já estamos vivendo esse tempo de ataque à igreja. Não vai demorar muito, eles vão querer tirar as nossas Bíblias. E dentro da própria igreja você percebe que está tendo divisões, guerras em ministérios, pessoas amantes de si mesmo, corrompendo-se a igreja verdadeira, que é o povo. Porque a igreja verdadeira não são paredes, irmãos. A igreja verdadeira é o povo que está dentro dela. Tanto é que não existia igrejas feitas de pedra na época dos discípulos. Não estou aqui criando uma utopia, irmão. Eu sei que hoje é necessário devido à grande quantidade de cristãos, mas está havendo também uma disputa entre uma denominação com a outra. A minha igreja é mais bonita, ou até mesmo da mesma denominação. A minha igreja é grande, a sua é pequena. Irmãos, Deus não está nesse negócio. Isso daí também é o Espírito que vai tirando a comunhão e criando confusão, irmão. Isso é coisa do dragão. A igreja tem que ter o reflexo da luta que os olhos não veem, como já foi citado. Então você tem que olhar aquilo e aquilo vai ter que te servir de reflexo. Se a coisa não está boa é porque alguma coisa não está... Tem que estar alguma coisa errada. Alguma coisa não está dando certo na tua comunhão, na tua igreja, onde você vai. Você não sente comunhão, não sente mais o Espírito Santo, não sente a palavra cristocêntrica. Então alguma coisa não está certa, porque tudo aponta para Cristo, irmãos. Então no capítulo 12 vemos o propósito principal do dragão. É destruir o filho da mulher. Quer dizer, Cristo, o Salvador, o remidor da igreja. Mas sabe quando ele vai conseguir? Nunca! Glória ao Senhor. Presta atenção nessa explicação, irmão. No capítulo 12 vemos também que, por conta de tudo isso, irmãos, a mulher é perseguida por esse dragão até o fim do nascimento do menino.
para que o nascimento dele fosse evitado. Esse conflito é anunciado ainda no livro de Gênesis 3, versículo 15. Irmão, a palavra de Deus, você tem que interpretar ela de uma forma espiritual. Ela está ligada. Por isso tem irmãos que falam, mas o Antigo Testamento não precisamos mais. Você está enganado. Toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Tudo aponta para Cristo. Tudo. Não existe isso de nós não precisamos mais da antiga aliança. Nós temos a nova aliança. Porém, irmãos, veja como isso é bíblico. Aqui a mulher estava lutando contra o dragão, que seria a antiga serpente. E vamos ver o que está escrito em Gênesis 3. Está escrito aqui em Gênesis 3, Porém, inimizade Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, glória ao nome do Senhor, entre tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Glória ao nome santo do Senhor. A semente da mulher em Gênesis 3, irmão, é o filho, o varão, em Apocalipse 12. Bem como a serpente é o dragão. Você vê como se repete? Apocalipse 12, 9. Anunciando no primeiro livro da Bíblia, por todo o Antigo Testamento, com a tentativa que Satanás teria para frustrar a promessa inicial que Deus fez lá em Gênesis. Deus falou, do varão nascerá, ou melhor, da mulher nascerá o varão que vai esmagar a tua cabeça. Então, desde ali, irmãos, por isso que ali em Apocalipse prefigura ainda uma mulher e prefigura também uma criança. Porque ali já demonstra do princípio até aquele momento. Os irmãos estão entendendo? No Antigo Testamento temos várias referências que comprovam que o simbolismo da mulher e do dragão, irmãos, são idênticos ao de Apocalipse. Não há diferença, irmão. Uma referência à igreja. Em Efésios, Isaías capítulo 50, versículo 1. E depois 54, versículo 1 também. Oséias 2, versículo 1. Essa igreja, ela é a igreja de Cristo, somos nós. Aqui está apenas fazendo uma demonstração. E a igreja forma um só povo escolhido. Não vai ter um monte de igreja, não é? Eu sou da CCB, eu sou da Assembleia Cristã, eu sou dali, eu sou de lá, eu sou da Assembleia. Não, o Senhor vai tirar um pouco de cada um, irmão. E o diabo vai querer dominar todas as instituições. E aquelas que não forem dominadas, elas serão perseguidas. Haverá uma grande tribulação sobre elas. O apóstolo Paulo afirma que Abraão é pai de todos os crentes. Então quer dizer que será um só povo, Israel remanescente com o povo gentil, se tornará um só povo, um só rebanho e um só pastor. Com base nisso, irmão, nós cremos, começa a ficar claro qual é a posição mais coerente sobre a identidade da mulher, não é mesmo? O tema principal do livro de Apocalipse é a vitória de Cristo e da sua igreja. Portanto, não faria qualquer sentido uma citação repentina sobre a Maria. Não, Maria não tem nada a ver com isso. Ela é uma serva de Deus. Deus abençoou, Deus usou-se muito dela. Nós respeitamos de todo o nosso coração. Não devemos desfazer da nossa caríssima irmã Maria, que teve o privilégio de, no seu ventre, gerar o Salvador. E teve o privilégio também, irmão, de ser salva por ele, que é mais importante. Vejamos, irmãos. E também não podemos falar sobre Israel, o Israel étnico. Isso quebraria o estilo e a organização do raciocínio do livro de Apocalipse.
ainda além do qual seria a importância prática para os irmãos das 7 igrejas da Ásia Menor, da perseguição pelo Império Romano, uma descrição de Israel ou de Maria? Claro, irmãos, não foi de Maria, como sendo a mulher perseguida. Israel foi perseguido, a igreja foi perseguida. Israel está sendo perseguido até hoje. Vocês percebem que este intitulado Estado Islâmico, ele disse em entrevista internacional que eles não queriam uma nação para eles. Eles queriam exterminar Israel. E disse mais na entrevista: nós queremos exterminar os cristãos e os judeus. Por que tanta raiva de cristãos e judeus? Sendo que muitos judeus nem têm muita comunhão com os cristãos, porque houve uma certa desavença, um certo desentendimento. E eu não vou explicar isso agora, porém, os judeus são pessoas que buscam a Deus, embora ainda muitos não creram em Jesus Cristo, em Yeshua HaMashiach, mas muitos estão crendo sim. Nós estamos já numa época de dispensação sobre o povo de Israel, irmão. Por isso que o diabo está furioso contra Israel. Considerando o contexto bíblico, não faria muito sentido aqueles irmãos entenderem que a mulher é um símbolo da igreja? Certamente, essa foi a interpretação daqueles irmãos que puderam ver a guerra que existe por trás da perseguição da igreja de Cristo e como ela sofre, irmãos. É claro que Maria não está incluída nisso. Entendeu, irmãos? Podemos incluir Israel nisso. Porque, irmãos, Deus tem uma revelação especial, né, para com Israel. Romanos 2, versículo 3. Podemos ler também em outros capítulos, irmãos, no Velho Testamento. Não vou citar aqui. Formava a igreja do amigo, do antigo e do nosso amigo verdadeiro Jesus Cristo. Formava essa igreja, irmão. Crescia essa igreja. Quanto mais o evangelho era anunciado. Hoje, o que vemos? As igrejas que deveriam anunciar o evangelho deixaram entrar a corrupção, para que se cumpra o que está escrito em 6 e aos Efésios, que nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Irmãos, então entre Israel e a igreja também há um elo que Deus vai salvar. A promessa de Deus não pode ser invalidada. Porém, a mulher é símbolo da igreja em todos os tempos. Para uma melhor compreensão, devemos perceber no capítulo 12, primeiramente, que enfatiza a igreja do Antigo Testamento, após o versículo 13, a descrição passa a concluir os santos da descrição passa a mostrar os santos da nova dispensação, certo, irmãos? E do Novo Testamento, que pertence à igreja cristã, ou igreja messiânica também, glória ao nome do Senhor. Então podemos dizer que nós estamos numa peleja contra o dragão. E ele está tentando pelejar contra a igreja de maneiras extremas. E muitas das vezes nós temos que ter cuidado. Guardar os mandamentos. Muitos falam que nós não precisamos guardar o mandamento. Irmão, perdoe, mas eu não concordo com isso. Concorde com o que você quiser do que eu vou falar. Nós somos salvos pela fé, não por obras, mas os mandamentos são mandamentos. É claro que nós não vamos conseguir jamais, ninguém será salvo pela lei, mas honrarmos os mandamentos, procurarmos fazer aquilo. Alguém vai me dizer, mas para os gentios Deus só pediu para se abster da fornicação, da carne sofocada,
e dos ídolos. Então tá, então pode matar, pode roubar, não é, irmão? Pode fazer qualquer coisa. Se não comer carne sufocada, nem se adorar ídolo, nem cometer adultério, a pessoa pode fazer qualquer coisa. O resto pode fazer qualquer coisa. E o não roubarás. E o não dirás falso testemunho. E não cobiçarás. Como é que fica? Pode fazer isso também? Irmão, entenda. Faça a tua parte, esforça-te. Quando você comete um erro, um pecado, porque todos pecamos, mas não estamos condenados, porque não estamos mais debaixo do poder do pecado. Entenda isso. Nós agora temos o testemunho de Jesus Cristo, a obra de Cristo que na cruz morreu por cada um de nós. Então entenda que tudo isso, irmãos, é referente ao capítulo 12, que faz uma descrição da mulher, que ela está vestida de sol, que significa ela é gloriosa, exaltada e reflete o brilho e a glória de Deus. Ela tem a lua debaixo dos seus pés, isto é, ela exerce domínio, autoridade ortogada pelo próprio Cordeiro. Ela tem em sua cabeça uma coroa e 12 estrelas, ou seja, ela é vitoriosa, ela é vencedora. E aquelas 12 estrelas simbolizam as 12 tribos de Israel. A mulher está grávida, que significa que ela tem uma grande missão, dar à luz a Cristo segundo a carne, Romanos 9:5. Aqui é mais clara a referência à igreja do Antigo Testamento, ali estava falando. Que aquela mulher seria a igreja que começou no Velho Testamento. Então, irmãos, vejamos como nós estamos indo, em qual lugar nós reunimos e como nós nos reunimos. E nós sabemos que dali veio o escolhido, que também foi perseguido, o Messias, que veio ao mundo, que morreu, que ressuscitou por você, por mim. O dragão perseguiu ele ferozmente. Por isso a igreja está sendo perseguida. Por isso Israel está sendo perseguido. Percebemos, irmãos, glória ao Senhor, que o Filho vai ter vitória. Vejamos o que está acontecendo no Oriente Médio. Tudo isso faz parte dessa batalha de 12 de Apocalipse. Ah, mas aquele povo, aquilo, isso, aquilo, irmão. Ai daquele que lhe falar alguma coisa. Isso é permissão de Deus. Saibamos que chegará um momento que muitos ainda vão crer no Messias. Muitos. Sabemos que há de se manifestar um outro Messias primeiro. Porque o Senhor Jesus mesmo disse, ele falou, eis que eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebestes, mas virá outro em seu próprio nome, e vós o recebereis. E eu quero dizer para vocês que ele já deve estar por aí, porque o sistema dele trabalha desde muito tempo. O sistema dele já está trabalhando. Irmão, as igrejas evangélicas, a maioria, estão se entregando ao sistema do anticristo. Estão negando, dizendo que não. Por isso a igreja hoje somos nós. Poucas denominações que não se entregaram à federação do anticristo. Bem-aventurado é aquele e aquela que tem o Senhor como seu pastor. Então guarda esta pregação, esta orientação no teu coração e saiba que esse dragão já está nos perseguindo e nós temos que nos esconder. Hoje, irmãos, aquela mulher simbolizava a igreja primitiva, não é? Por isso ela fugiu para o deserto. Vejamos, irmãos, que quando até Maria foi dar à luz, ela foi até o Egito, não é, irmãos? Um lugar que não era, teve que passar pelo deserto. Foi perseguida ela também. Até que chegou, nasceu o Senhor Jesus, o Senhor Jesus já tinha nascido em Belém da Judéia. Ela fugiu,
Ela fugiu para esconder o menino que o dragão, usando de Herodes, queria matar o menino. Ah, mas isso está falando em Apocalipse, irmão, está voltando lá atrás, sim. Tem uma ligação muito grande, você precisa fazer uma ligação, uma comunhão de texto, uma exagese, uma ligação espiritual, para você entender que você é igreja, não é uma parede, não é uma porta, não é uma janela. Então o diabo vai lutar contra você dentro da tua própria instituição. E se você estiver numa instituição que começa a verter doutrinas demoníacas, saiba que você tem que fugir e buscar a Deus, nem que seja escondido nas cavernas da terra, na tua casa, na oração, na comunhão, na leitura bíblica. E quanto ao resto, de alguma dificuldade, sempre terá alguém que vai te ajudar. Então fica firme e o Senhor será contigo para todos sempre em eterno. Amém e amém. Jesus Cristo virá, não tardará, e todo olho verá, até aqueles que o transpassaram. Dá glória a Deus, porque você faz parte da igreja verdadeira, que é Jesus Cristo. Não é uma placa denominacional, mas é Jesus Cristo, o Rei da Glória. Deus abençoe. E você que ainda não creu no Evangelho de Jesus Cristo, no Evangelho que fala da salvação, no Evangelho que prega Cristo Jesus, receba Ele no teu coração. Hoje mesmo, dobre o teu joelho e fale: Senhor, por caridade, me aceita na tua presença, porque eu quero receber o Senhor Jesus Cristo verdadeiro no meu coração. E se tiver alguma dúvida, pode nos mandar um e-mail e depois no teu e-mail nós enviamos o nosso WhatsApp, ok? Deus abençoe, fique com Deus. E se sentir se inscrever, escreva, porque nós aqui não falamos de mal de ninguém, falamos a verdade, ainda que essa machuque, mas falamos a verdade. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Shalom.